Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus nos abençoe nessa tarde. O Senhor possa aí fazer presença, morada aí no seu lar, na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, venho perante a Tua presença mais uma vez nessa tarde, Senhor, te entregar aqui, Jesus, a vida de cada inscrito aqui no canal, a vida de cada pessoa que vai participar aqui desta oração, que o Senhor possa, Pai, trazer aqui renovo, trazer, Pai amado, esperança, Pai, paz, tranquilidade, que o Senhor possa, Pai amado, renovar as forças, Pai, de cada um, Pai, que está desanimado. Querido Deus, que essa mensagem venha falar aos nossos corações nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra a qual o Senhor palestrou no meu coração nessa tarde se encontra em Isaías 43. Agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Essa passagem aqui, o Senhor aqui ele nos traz, né, a recordação, uma promessa que o Senhor tem conosco, que Ele sempre estará conosco, independente da circunstância, da adversidade. O nosso Deus, Ele é Deus poderoso para agir dentro de qualquer situação, dentro de qualquer tumulto, qualquer deserto aí que você estiver enfrentando. A palavra do Senhor nos diz aqui, tanto pelas águas quanto pelo fogo, a chama não arderá em ti e o rio não submergirão. Amém? Porque o Senhor, independente da situação, independente da circunstância que estejamos passando no momento, um vale que estivermos atravessando, o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém? Às vezes nos sentimos só, precisando aí desabafar algo que só o Senhor Ele sabe, e é nesse momento que temos aí comunhão com o Senhor, intimidade, é nesses momentos que nós nos aproximamos mais do Senhor. Geralmente quando a gente passa por uma situação difícil, de fogo, de rio, de deserto, o Senhor Ele quer nos promover para algo maior, tanto no nível material quanto no nível espiritual. Ele nos dá etapas para nós atravessarmos e ele prova a nossa fé. Na Bíblia temos exemplos de vários profetas, vários homens e mulheres que foram provados pelo Senhor para depois serem aprovados. Amém? Deus, ele é maravilhoso para fazer em nossas vidas além daquilo que pedimos ou pensamos, mas precisamos ter o Senhor na nossa vida como primícia. A primícia na nossa vida tem que ser o Senhor. Quando alguém perguntar para a gente quem somos nós, o que nós fazemos, qual é o nosso objetivo aqui na Terra, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na nossa vida espiritual com Deus, é no propósito do Senhor nas nossas vidas, é para que estamos aqui na Terra, para que viemos, qual o nosso propósito, qual a finalidade aí que o Senhor te direcionou a fazer, amém? Você é precioso para o Senhor, você é preciosa, você é especial para Deus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo, né, nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos. Amém? Mas a gente precisa estar em ligação com Deus, em oração constante, em busca constante, meditação na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, precisamos estar sempre aí repreendendo o maligno todos os dias, porque ele sempre vem para tentar tirar a nossa paz, para enviar aí uma distração, para a gente fugir daquele que é o verdadeiro foco, né? Daquilo que é o verdadeiro foco, que é buscar a presença do Senhor. Ele vem nos distrair
com uma enfermidade, com uma circunstância, com um projeto que talvez não dá certo. Então ele tenta ali roubar a nossa paz, a nossa alegria, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então precisamos estar em comunhão com Cristo, precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos que Ele nos conheça por dentro, que Ele nos conheça a fundo, profundo do nosso íntimo, como Ele já nos conhece desde o ventre. Mas precisamos contar a Ele as nossas necessidades. Precisamos ter diálogo com o Senhor, conversa. Jesus Cristo, Ele se materializou aqui, né? Saiu da sua forma, ele viveu aqui sem pecado, mas ele estava em forma humana. Ele não esteve aqui só em espírito, ele teve em carne e osso como nós. Só que todo momento ele era guiado pelo Espírito de Deus, o seu Pai, todo nosso Pai, né? Em todo momento ali ele era guiado pelo Espírito Santo, mas ele sentiu nossas aflições, nossas dores, angústia, tristeza, e ele se retirava para orar. Temos que nos retirarmos para orar, para conversar com Deus. Precisamos passar tempo com o Senhor. Precisamos criar aí esse vínculo com Deus. Ele tem essa saudade de quando a gente ora, de quando a gente passa ali, dedica o nosso tempo para Ele, quando nós jejuamos, entregamos aí o nosso alimento físico para nos alimentarmos espiritualmente, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então precisamos jejuar, orar, nos consagrar, entregar nossa vida, nossa casa, nossa família na mão de Deus, porque só Ele é capaz de suprir as nossas necessidades, nossas angústias, momentos difíceis. É só Ele que é capaz de restaurar um familiar, de libertar, de trazer aí portas abertas, oportunidades. Nós temos que fazer a nossa parte, que é estudar, que é correr atrás, que é buscar aí a presença do Senhor, mas é Ele que é capaz de solucionar todos os nossos problemas. Nós temos que batalhar, como a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele ensina como a formiga trabalha, que ela armazena ali o alimento. Então o Senhor, Ele nos ensina a trabalhar, mas Ele nos ensina também a ser totalmente dependente dEle. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. A nossa vida é guiada por Deus. O controle do mundo todo, do universo, dos céus e terra, está nas mãos de Deus. Então, tudo o que acontece quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, quando a gente passa a direção da nossa vida para o Senhor, quando a gente deixa Ele controlar a nossa vida, muitas das vezes nós almejamos algo para a nossa vida, mas não está de acordo com a vontade de Deus. Então, geralmente, isso não acontece. Às vezes nós nos frustramos ou ainda não está no tempo do Senhor. Mas precisamos continuar orando para o Senhor nos confirmar, para o Senhor falar conosco. Quando a gente passa tempo em intimidade com o Senhor, quando a gente passa tempo orando, buscando a face do Senhor, a gente passa a ficar mais sensíveis à voz do Senhor. A gente passa a ter mais sensibilidade à voz de Deus. Então a gente consegue conversar com o Senhor e saber quando Ele está falando conosco. Amém? Que possamos orar mais, mas ter a nossa certeza, né, confiança, que independente da circunstância, da situação, o Senhor, Ele está conosco, amém? Não é fácil nós renunciarmos coisas para servir a Deus. Servir a Deus não é fácil, talvez não é tão prazeroso quanto o mundo mostra, aparenta aquela maquiagem, mas vale muito a pena, porque por dentro do nosso coração, a nossa alma, quando a gente busca o Senhor, quando a gente faz renúncias para poder servir ao Senhor de coração, de corpo, alma e espírito, a gente tem o nosso interior preenchido. A tristeza, ela não faz morada, ela passa e vai embora. A angústia não faz morada, a gente não tem vazio, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então nós somos preenchidos com a graça, com a misericórdia do Senhor, com o Espírito Santo de Deus, com o amor, com os dons do Senhor. Então é muito prazeroso servir a Deus.
Temos aflições, momentos difíceis, mas vale a pena perseverar. Jesus Cristo, ele morreu ali na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, e ele foi para o Pai, mas deixou aqui o Espírito Santo Consolador conosco para nos consolar, o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu te convido, você que está afastado da presença de Deus, você que tem se sentido fraco na presença do Senhor, que não tem tido vontade de orar, ore mesmo sem vontade. Ore mesmo sem ter força. Se você não tiver força para ajoelhar, ore deitado. Ouça uma oração, ouça um louvor, ouça uma pregação, mas não deixe de se alimentar das coisas do Senhor, porque mesmo a gente estando fraco, estando abatido, o Senhor, ele tem poder para nos restaurar. Ele aqui, ele está falando que ele está conosco e operando ele, ninguém vai impedir. Ele é Deus que nos restaura, que nos renova, e que hoje toda depressão, toda angústia, todo vazio seja repreendido aí da sua vida, do seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A sua alegria vem do Senhor, a sua força vem de Deus, do Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso na guerra. E ele nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Deus é contigo, amém? Apenas continue fazendo como você já está fazendo. Talvez você tenha orado, buscado, batalhado, talvez você não tenha visto ali ainda se concretizar aquilo que você tem orado ao Senhor. Mas na vida de Davi também teve um processo até ele se tornar rei. Na vida de Jó, teve o processo das cinzas até que ele tivesse toda a sua vida restaurada, seus filhos novos ali, que ele perdeu tudo. Na vida de Daniel também houve um processo. Na vida de José, quando ele ainda era adolescente, ele jovem, ele já sonhava com as promessas do Senhor na vida dele. Então ele teve aquele todo o processo, prisão, cisterna, escravidão, até que ele se tornasse governador do Egito. Na vida de Esté, ela teve aquele processo todo na infância, perdeu a sua família, o seu tio a adotou, e ali ela passou pela sua infância ali sem a mãe, sem o pai, e depois ali ela foi para o palácio, se tornou esposa ali do rei, e só depois ali que ela conseguiu aquela vitória ali de salvar, né, todo ali o povo ali de Deus, que era o povo dela. Então tudo tem um processo. Na vida de Abraão e de Sara, eles sonhavam ali com filhos. Na vida de Ana, Ana sonhava com um filho e ela ofertou Samuel ao Senhor. Depois Ana teve 6 filhos. Nosso Deus, ele é Deus de maravilhas. Então tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus e terra. A palavra do Senhor mesmo nos diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus e terra. Amém? Mas não desista, continua buscando, continua orando, que o Senhor ele vai te revelando quais são os passos que você deve tomar, quais são aí as atitudes, como você deve se portar, como você deve se manter, como você deve fazer a obra do Senhor. Entregue sua vida para servir a Deus. Não é fácil. Cada um de nós temos um chamado, temos um propósito aqui na Terra, nós não viemos aqui em vão, todos nós temos um propósito. Se você não sabe qual é o seu chamado, o porquê que você está aqui na Terra, pesquisa ao Senhor, senta com Ele, fala: Jesus, eu quero conversar com o Senhor. Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Para que eu posso ser útil? Qual o meu significado aqui? Que Ele vai te falar. Isso é fato. Ele vai te revelar aí o poder dele na sua vida. E Ele fala e Ele mostra aí que Ele é Deus. Amém? Vamos orar nessa tarde em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, Seu Deus e Pai, eu te peço perdão aqui nessa tarde, Pai, mais uma vez. Venho te entregar aqui, Senhor, cada inscrito aqui neste canal, cada pessoa que vai participar desse vídeo, dessa oração, nessa tarde, Senhor. Deus, eu te entrego, Pai, cada lar nessa tarde nas tuas mãos, cada vida, Pai, que se encontra angustiada, que se encontra em desespero. O Senhor é um Deus de resposta, o Senhor é o Deus, Pai amado, que cumpre promessas na vida daqueles que buscam ao Senhor.
Senhor. Deus amado, eu te entrego, Pai, cada necessidade, pessoas que estão buscando aí, Pai amado, por porta de emprego. Deus amado, Deus querido, que o Senhor possa abrir porta de excelência, porta enviada pelos céus. Pai amado, Pai querido, eu creio, Deus, que o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus, Pai amado, que mexe nas finanças e tira o homem, Pai, do estágio lá de pobreza e eleva, Pai amado, a um estágio de riqueza, porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata. O Senhor é o Deus, Pai amado, de maravilhas, de abundância, de fartura, assim como o Senhor fez na vida daquela viúva, que o credor ia levar os seus filhos e ela se tornou uma empresária. O Senhor é um Deus que transforma um quadro de necessidade em um quadro que a pessoa vai poder doar, vai poder abençoar outras vidas. Deus, eu te entrego, Pai, a vida sentimental de cada pessoa que está participando aqui dessa oração, que o Senhor possa trabalhar grandemente aí, Pai amado, na vida, no interior de cada um, pessoas que estão se sentindo vazias, Senhor amado, com angústia profunda, depressão, Pai amado, pessoas que estão tentando, Pai amado, suicídio. O Senhor é o Deus, Pai amado, que restaura, o Senhor é o Deus que renova, Pai amado, o Senhor é o Deus que dá a vida, Senhor, pelas suas ovelhas. Jesus amado, Jesus querido, eu te entrego, meu Deus amado, pessoas, Senhor, que estão enfermas nessa tarde, buscando aí por uma cura, por um milagre. O Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus de promessas, Pai. O Senhor é o Deus que cura, Pai amado, e vira testemunho na tua presença, Pai, assim como o Senhor fez na vida de Lázaro. É tudo para a honra e glória do Senhor. Deus amado, Deus querido, eu te entrego as crianças nas tuas mãos. Cuida, Pai amado, dos pequeninos, Pai, porque deles é o reino dos céus. Senhor, eu te entrego, Pai amado, as mães atípicas, Senhor, que eu sei, Pai, que a batalha delas é diária, é uma luta diária, mas o Senhor, que o Senhor possa trazer refrigério, trazer aí, Pai amado, reforço, ajuda, suporte para cada uma nessa tarde. Senhor Deus, eu te entrego, meu Pai amado, as pessoas, Senhor, que estão afastadas de Ti, que não tem força para orar, que não tem força para louvar, que não tem força para abrir a Bíblia. Mas o Senhor é um Deus, Pai, que restaura. O Senhor é um Deus que dá força ao cansado. Pai, eu creio que nessa tarde o Senhor está renovando, o Senhor está curando, o Senhor está trazendo aí, Pai amado, renovo, restauração, curas, milagre, prosperidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Pai, que possamos aí, Pai amado, semear a Tua palavra, Pai, as Tuas escrituras, Pai amado, em corações férteis, Pai. Jesus amado, eu te entrego nossas vidas nessa tarde nas Tuas mãos. Te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade estamos tendo hoje, Pai, de buscar, de mais uma vez orar, de mais uma vez se alimentar aqui da Tua palavra. Deus amado, eu te entrego, Pai, a vida de cada um aqui nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Você que ainda não se inscreveu no canal, você se inscreve no canal, envie esse vídeo para alguém que você acha que está precisando de uma oração, de uma palavra, de um alimento espiritual, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Se inscreva no canal, ative o sininho, que quando eu gravar o próximo vídeo, a notificação vai chegar no seu celular. Amém? Deus é contigo, não desista, você está no caminho certo, que é o caminho da salvação, o caminho estreito. Amém? Jesus Cristo te ama muito e você tem um valor muito alto para o Senhor. Amém? Fiquem com Deus.